Olá, eu sou Fernanda Vidigal e estou aqui numa das partes aqui do meu percurso no YouTube, que são as perguntas e respostas, que sempre me ajudaram muito ao longo do canal a ir construindo, não é? Uma passagem de informação para você que está chegando da melhor forma possível, né? Trazendo justamente as dúvidas de vocês que estão aí do outro lado, ou começando, ou sozinhos, né? Podendo de alguma forma perguntar com tranquilidade e eu acho uma delícia responder. Então a pergunta que veio é uma pergunta bem pertinente e bem importante para todo tarotista e para todo cartomante, até para fazer uma certa distinção entre algumas práticas. A pergunta foi a seguinte: os símbolos e os números do baralho comum, por um acaso, eles são os mesmos do baralho do tarô? E se são os mesmos, eu que estou estudando e resolvi estudar pelo baralho comum, eu vou estar aprendendo o tarô? Uma parte. Então já respondo que sim, você vai estar aprendendo uma parte do baralho de tarô. O que você tem num baralho de jogo são os 4 naipes vezes 2. Não é isso? Então, no baralho comum, a gente tem do número de 1 a 10, está numerado a carta As. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí nós temos 3 figuras. O J, né, o valete, que a gente chama assim. A gente tem, e que na verdade fica como sendo o Joe, no sentido de ser o cavaleiro. Aí a gente vai ter a rainha, o Q de Queen, e o rei, e o K de King, não é? Então a gente tem 3 figuras da realeza e 10 números. Beleza? Então eu pus aqui do lado, né, que é a minha mesa, para vocês olharem com tranquilidade junto comigo. O que eu tenho um pouquinho viradinho para cá? Eu tenho, então, o naipe de ouros, como é no baralho comum, do As, né? Eu espalhei aqui do As, coloquei, inclusive, de direita para esquerda, para ficar um pouco distinto. Coloquei, então, do As até o 10 e o valete dama rei. Né? Do As até o 10 de espadas, valete dama rei. Do As até o 10 de copas, valete dama rei. Do As até o 10 de paus, valete dama rei. Beleza? Isso é o baralho comum. Você vai ter isso, e aí a gente precisa fazer umas continhas. Precisa de calculadora, não é? Mas é 13 cartas aqui. Então, em cada naipe eu tenho 13 cartas. 13 mais 13, 26. Se eu somar mais 13, 39. Se eu somar mais 13, 49, 50, 51, 52 cartas é o que compõe o baralho de jogo, com 4 naipes, quer dizer, é uma parte do baralho de jogo, né? Precisa ter a outra parte igual, mas é uma parte do baralho de jogo, 52 cartas, 4 naipes, 3 figuras e 10 números. Beleza para todo mundo? Tá. Vamos para o tarô. Primeiro, o tarô tem algo que diferencia. E normalmente um baralho de jogo vem com 1 ou 2 jokers, ou coringão, né? Aqui eles usaram nesse baralho antigo que eu tinha, usaram uma taça como coringão, ao invés de usar a figura que está aqui atrás de mim, ó. Ao invés de usar realmente uma figura bufônica, né, do louco andando sozinho no baralho. Mas é o que temos aqui no baralho de jogo. Tá. No tarô, a gente começa estudando. Primeiro temos um querido também coringão, né? Que é o louco, a carta que é sem número, e deveria ficar assim, mas depois ela ganha 0, aí depois ela ganhou 21, aí depois ela ganhou 22, e há discussões a respeito. Temos então ele, temos 22 arcanos menores, lembram disso? Para quem não conhece, então fica a dica. Tem 22 trunfos maiores que a gente estuda primeiro no tarô,
né? Então, esses 22 que começam com o mago e vão terminar com a carta do mundo. São 22 trunfos à parte. Eles não estão em naipe nenhum. Eles são portais à parte. Ficam aqui junto do lado do louco. Vou trazer um pouquinho para cá para vocês me acompanharem na distribuição. Então, eu coloquei o louco, coloquei os trunfos maiores aqui, para a gente então poder explorar cada um dos naipes e ver a diferença. Então, no naipe de ouros do tarô, o símbolo não é o símbolo do balãozinho vermelho. O símbolo é uma moeda. E esse é um naipe que, inclusive, vai ganhar o nome de moedas ou ouros. Tá? Sendo assim, normalmente o que aparece simbolizando, esse é o baralho do Giovanni Vaqueta, é um baralho renascentista, e ele vai estar depois do baralho de Marselha em termos de história, e ele vai estar usando moedas com cara de moedas, e não com nenhum outro tipo de glifo diferente. Tá? Então, nós temos a moeda como símbolo, e nós vamos ter 10 números. No caso, o Vaqueta coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas no baralho de Marselha, 1 é As. Então temos 10 números. É igual no baralho de jogo? É. Então temos 10 números e, nesse sentido, 10 números com moedinhas e não com balãozinhos. E vamos ter valete, cavalo ou cavaleiro, rainha e rei. Vamos ter 4 figuras da realeza. Então temos uma diferença, né? A realeza aqui tem um pouquinho mais de gente. Então a gente tem 4 figuras da realeza contra 3 no baralho de jogo comum. A gente tem o símbolo da moeda e a gente tem o símbolo do losango ou balãozinho. Beleza? Aqui ele é vermelho, aqui no tarô essa coloração não se dá. Não faz o menor sentido ser dividido por cores os naipes. Então, essa divisão de cores por naipes é uma coisa que vai acontecer a posteriori, na modernidade e no uso de jogo. Mesma coisa, naipe de espadas. Então, no baralho comum eu tenho de As a 10, e eu vou ter valete, dama e rei, não é? E aqui, da mesma forma, no tarô, eu vou ter do número 1 ou As até o 10. Então, a parte numérica é igual, mas o símbolo, o tempo inteiro, são espadas mesmo. Espadas, espadachins, espadas. Então, a gente vai ter espadins o tempo inteiro aqui, tá? O símbolo é a própria espada. E, de novo, a gente vai ter na família real ou na realeza 4 figuras. Valete, cavaleiro, rainha e rei. São 4 figuras. Então, qual é a grande diferença? 10 números igual 10 números. Símbolo espadas, símbolo coração invertido com um cabinho. Né? E vamos ter 3 figuras da realeza, valete, dama, rei, e aqui a gente vai ter valete, cavaleiro, rainha e rei. 4 figuras da realeza. E isso vai se repetir nos outros 2 naipes. No naipe de copas, a gente tem no baralho de jogo de asa 10, valete, dama, rei. A gente vai ter no naipe de copas ou taças. Então, no tarô mesmo, o símbolo é de taças, é um símbolo de copo com pezinho, não é? Esse é o símbolo em todas as cartas, também são 10 cartas, são 4 figuras do naipe de copas, em contrapartida com um coraçãozinho vermelho do naipe de copas mesmo no baralho de jogo. Então, aqui tem um cálice, uma taça, aqui tem coraçãozinho vermelho. E aqui no naipe de paus, você vai ter pauzinho mesmo, né? Cajadinhos, pauzinhos, pedacinhos de pau, para representar o de 1 a 10. Então, de 1 a 10 você tem pauzinhos. E você vai ter valete, cavaleiro, rainha e rei, segurando algum tipo de pau também. Então, o símbolo é paus. E o naipe de paus do baralho comum é uma árvorezinha diferente com 3 bolinhas, não é? Ou lembrando um pouco o trevo, um trevo da sorte, alguma coisa assim, e de colorido preto. Isso não vai ser igual no baralho de tarô. Não importando se eu escolhi o tarô renascentista, se a gente for para o tarô de Marselha
mesma coisa. Se a gente for para o tarô de Rider-Waite, mesma coisa. Então, a divisão dos naipes é diferente. Tem 4 figuras e 10 números. 4 figuras, 10 números, 14. 14 vezes 4, a gente tem 56 cartas no baralho de arcanos menores, que é como a gente os chama, né, que é o baralho menor, mas mais populoso, do baralho total de 78 cartas do tarô. Então, sim, quando me perguntaram aqui, acho que é Vitória, né, eu estou estudando através de um baralho comum. Eu tenho em casa um baralho comum. Pois é, você vai ter que colocar uns coringas, né, ou puxar do outro lado do baralho 2 valetes, para poder caber o valete ou o cavaleiro, para poder representar uma figura a mais que é preciso. Eu, quando dei aula esses anos todos, algumas pessoas não tinham acesso a tarô, não podiam, tinham um baralho de jogo em casa. Então eu falei, olha, separa uma parte do baralho, mas você vai ter que roubar os pedacinhos do outro baralho. Então você vai ter que escolher se você quer os coringas para suprirem a falta dos 4 valetes, né? Na verdade, dos 4 pajens, que a gente também pode chamá-los de pajens, porque no baralho de jogo ele foi tirado, só existe o valete da marrei. Então o valete continua como pajem, mas o cavaleiro sumiu. Então, seja como for, são 4 figuras na realeza do tarô. Você vai ter que encaixar uma carta aí para poder não se perder. O baralho total dos arcanos menores do tarô são 56 cartas ao todo. No teu baralho comum, você tem 52 cartas em um baralho completo com 4 naipes. No tarô, você também tem 4 naipes. Os símbolos também se modificaram. Então, assim, o símbolo antigamente era uma moeda, era a espada ou espadim, você vai ter a taça e você vai ter um cajado ou paus. Enquanto que isso foi transportado para uma nova simbologia para o baralho de jogo. Então aí você tem o losango ou um balãozinho, né? Na sequência você vai ter o coração ao contrário com um cabinho, você vai ter o coração normal vermelho e você vai ter um trevo de 3 folhas redondinhas em preto. Então isso é do baralho de jogo, tá? Tanto é que, assim, agora, Fernanda, e no significado? Se eu estiver estudando por algum livro e estou olhando os significados do as de paus, o 2 de paus, 3 de paus, 4 de paus, 5 de paus, 6 de paus, 7 de paus, 8 de paus, 9 de paus, 10 de paus. Não, tá tudo bem. Né? Você pode transportar a simbologia interpretativa do baralho do tarô para o teu entendimento com um baralho de jogo. Sem problema. Nos números, sem problema. Na hora que você chegar no baralho da realeza, você vai ter que colocar uma carta a mais, que você vai ter que entender a diferença entre pajem, cavaleiro, rainha ou rei. Né? São 4 figuras, são 4 forças e não apenas 3. Ok? E até para poder ir juntando informação sobre isso. Quem trabalha apenas com o baralho de jogo, com interpretações lidas ou com intuitivas, em geral é denominado ou chamado, ou né, não tanto de tarotista, mas sim de cartomante, aquele que lê cartas comuns ou outras e que tem uma capacidade de ver um significado nisso. Até aí, beleza, ok? Agora, para você ser chamado de tarólogo, tarotista ou estudar o tarô, você precisa dos 22 arcanos maiores, da carta do louco e dos 56 menores. Se você maneja todo esse conjunto, né, você é chamado de tarólogo ou tarotista, mas você também pode só manejar os 22 maiores e também ser chamado de tarólogo ou tarotista ou né, cartomante, somos todos iguais nessa roda. Então, só colocando algumas coisas que, de certa forma, ficaram como um conhecimento, ou com uso e costume, mas a gente poderia dizer como uma cultura, ou uso e costume.
Dá para trabalhar com as cartas comuns? Sim, claro que dá. Tem pessoas que trabalham apenas com os arcanos menores ou com o baralho comum. E está tudo certo quanto a isso. Só faça essa distinção no sentido da diferença interpretativa, vai faltar um pedaço nos arcanos menores e vai faltar toda a compreensão dos arcanos maiores do tarô, que não estão aí, mas podem estar. Eu já cansei de dar alguns cursos e falar, olha, separa 22 retângulos, 22 retangulinhos ou 22 cartões microserrilhados, se você tiver ainda um aí dando sopa, não é? 22 papeizinhos de mesmo tamanho, com uma numeração de 1 a 22, mais um sem número com o 0, e você também vai poder entender os 22 arcanos maiores sem imagem, através da sua numeração e da sua compreensão. E você pode colocá-los de trunfos à parte também. Tá? Eu espero que eu tenha conseguido responder a pergunta, então, que foi feita, quanto aos símbolos e quanto à diferença dos dois baralhos, entre o baralho comum e o tarô, para quem está aí, né, brincando, aprendendo ou tentando, de alguma forma, trabalhar a sua percepção através de um desses dois oráculos que são possíveis. Não esquecendo que o baralho cigano e o da Madame Lenormand se basearam nos 56 arcanos menores lá atrás, também do tarô, e ela então criou um baralho simplificado do jeito dela, da forma como ela entendia que era importante fazer a leitura, e assim vários outros oráculos vieram logo depois, mas eles não são exatamente tarô, né? Eles são outros oráculos de baralho. São bem-vindos, são ótimos também, está tudo certo com isso. Só para você ter um pouco de historicidade a respeito. Tá joia? Se você gostou desse bate-papo, dá aí um joinha, compartilha com quem também tem as suas dúvidas e perguntas. Deixa perguntas no canal, eu gosto muito, talvez por ser exatamente uma educadora de base, a pergunta sempre traz novas revelações e ajudam também a gente saber o que vai falar a seguir, né, onde eu posso explorar as necessidades de vocês e que eu posso dar do meu conhecimento aí para o canal. Tá bom? Então compartilha esse vídeo, por favor. Estou tentando chegar. Será que eu chego? Estou com 994, gente. Se eu fizer 1000 até o final do mês de abril, eu estou soltando uma champanhe aqui no canal, uma champanhe sem álcool, sem açúcar, porque eu não posso, né? Mas eu juro que eu abro aqui uma cidra bem gostosa, faço uma farra com vocês de profunda gratidão, porque também vai fazer um ano de trabalho aqui no YouTube, um ano conversando, um ano trocando, um ano divulgando, né? Parlando, e a gente chegando até aqui. Estou muito contente, muito grata por esse caminho. Então, eu espero que eu tenha respondido e fica para a próxima. Daqui para frente, a gente também vai ter, então, no Tarot Review, essa história do perguntas e respostas para vocês irem clicar mais rapidinho e saberem se eu estou respondendo uma pergunta de vocês. Um beijo grande no coração de cada um e ficamos, então, para a próxima. Obrigada!